Muito bom dia, muito bom dia. Como vocês estão? Beleza? Como passaram a semana? Como foram de recesso? Que bom, fico muito contente que todos estejam bem. É importante que todos estejam bem. E vamos aí para mais um dia de luta, mais um dia de glória. Bom, nem sempre nós temos glória, né? Nem sempre vocês não têm glória, porque vocês são os acabados. Eu já não posso falar a mesma coisa. Eu já sou um abençoado, um Deus, então eu sempre estou na glória do Senhor. Mas vocês são réis mortais. Vamos lá? Vamos continuar falando sobre a região sudeste brasileira para nós fecharmos a região sudeste no dia de hoje e já partirmos para o próximo passo, que é a região sul, fecharmos essa questão das regiões e partirmos para uma próxima. Né? Então vamos acabar com isso aí e vamos começar e vamos para o que nos interessa. Tá? O que nos interessa é o seguinte: a partir de agora, nós vamos falar sobre a região sudeste brasileira. Falando da região sudeste, nós vamos falar de uma região que é essa aqui, ó. Essa região que está nesse. Vou trazer aqui ao meu lado, tá? Essa parte aqui que eu vou apontar, que é um triângulo, um retângulo pequeno chamado Triângulo Mineiro, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o Triângulo Mineiro. Então, falaremos sobre o Triângulo Mineiro. O Triângulo Mineiro é essa região aqui, tá? Ó, essa região que eu tenho no retângulo menor, lá em cima, e ao mesmo tempo mostrando aqui quais são as cidades, os municípios pertencentes ao Triângulo Mineiro. Mas, professor, por que eu dou o nome de Triângulo Mineiro? Por que eu chamo isso de Triângulo Mineiro? Tá? Vamos entender, então, que é uma das coisas mais fantásticas quando eu descobri em toda a minha vida, foi porque que essa região se chamava Triângulo Mineiro. Pode ser que para você não tenha serventia, não tenha significado nenhum. Mas para mim tem um significado muito grande a região do Triângulo Mineiro. Porque eu tenho acima o rio Paranaíba e abaixo eu tenho o Rio Grande. Vocês estão vendo que mais ou menos forma parecido um triângulo? Muito bem. Então, essa região aqui, ó. Cadê? Aqui, deixa eu achar aqui, deixa eu mudar aqui. Ó, essa é a região que nós chamamos basicamente, ó, parece um triângulo. Olha aqui, Cecília. Tá vendo? Ó. Olha aqui, Marco. Tá vendo? Parece um triângulo. Então, essa é a região do Triângulo Mineiro, onde eu tenho alguns municípios, como Frutal, como Ituiutaba, Berlândia, Beraba, Patrocínio, Patos de Minas, Araxá, tá? Então eu tenho a região de alguns municípios pertencentes ao Triângulo Mineiro e ao Alto Paranaíba, beleza? Então para a gente entender aí um pouquinho a região do Triângulo Mineiro. No Triângulo Mineiro, mais especificamente, eu tenho o município de Beraba. Por que eu estou falando Beraba? Porque o mineiro, ele costuma comer ele não fala. Desde falar Uberaba, ele fala Beraba. Onde você mora? Mora em Beraba. Onde você mora? Mora em Berlândia. Não fala que mora em Uberlândia, fala que mora em Berlândia, tá? Então ele mora em Beraba, Berlândia. Falando em Beraba e Berlândia, Minas, Patrocínio, são regiões onde, é com uma grande tristeza que eu venho dizer isso para vocês, surgem basicamente esse tipo de música, que é a música que nós conhecemos como, como é que é o nome? Sertanejo universitário. Como grandes nomes da música sertaneja universitário, ele surge. Como é o exemplo desse cabra aí, tá? Que eu não faço a mínima ideia de quem seja o nome, deve ser o Lucas Luco ou o Gustavo Lima, deve ser o Lucas Luco, tá? Eu quero que mais que isso aí vá caçar rã, porque não me interessa, onde ele sai dessa região, tá? Mas o que eu quero dizer com vocês é que são uma das principais cidades dessa região, certo? Sendo as principais cidades dessa região, elas têm um alto índice de população e uma das melhores economias dessa região, tá? Então, por isso que eu quero citar, principalmente a região do Triângulo Mineiro. Porque nós temos, além de tudo, uma localização central. Olhem onde está localizado
prestem atenção aqui, onde está localizado o Triângulo Mineiro, tá? O Triângulo Mineiro é uma rota muito importante foi uma rota muito importante também para a produção de café lá atrás, certo? Mas eu também tenho uma concentração de centros de pesquisas. Então, ó, Beraba e Berlândia tem uma grande concentração de centro de pesquisas, tá? Depois eu tenho centros de comércios atacadistas. O que é atacado? Atacado é para vender roupa, tá? Eu vou lá no atacado Liderança, antigo atacado Liderança em Cascavel, eu compro, faço enxoval, casa, roupa de cama, roupa de cozinha, sei lá, pano de prato, travesseiro, coberta. Eu aproveito e compro tudo lá nesses centros de comércio atacadista. Ao mesmo tempo, eu tenho um benefício que nós chamamos de isenção fiscal. Eu quero que você se atente ao termo isenção fiscal. Professor, o que é isenção fiscal? Quando eu estou falando de fiscal, eu estou falando do fiscal daquele que fiscaliza, tá? A pessoa que fiscaliza, mas eu estou falando também de isenção fiscal de tributos, impostos. Por exemplo, eu sou dono de uma grande empresa, eu sou dono da Coca-Cola, porque eu não sou qualquer coisa, eu sou dono da Coca-Cola. A Lara vai deve estar pensando assim comigo, o professor se acha um monte. Sim, eu me acho porque eu tenho direito, Lara. Né? A isenção fiscal. Então eu chego e falo assim, eu venho para Marechal Cândido Rondon, procuro o prefeito, Márcio Halber, e falo, prefeito, é o seguinte, eu quero trazer a Coca-Cola aqui em Marechal Cândido Rondon. Se eu trazer a empresa aqui em Marechal Cândido Rondon, eu vou trazer muitos empregos para a cidade. Tá? Se eu for trazer muitos empregos para a cidade, eu quero no mínimo deixar durante 25 ou 30 anos não pagar impostos. O que é o não pagar impostos? Não pagar impostos sobre o prédio que eu vou construir, IPTU, todas essas coisas. Eu vou deixar que o município arrecade os impostos que eu vou pagar, mas por consequência, o que vai acontecer? Muito bem, tá? Eu vou incentivar, trazer mais pessoas, a cidade vai crescer mais, vai gerar mais renda para o município. Então é uma troca que o prefeito e o dono da empresa faz. Nesse caso sou eu. Então isso é isenção fiscal. Por consequência, muitas indústrias que estavam localizadas em São Paulo, no ABCDE paulista, aquela concentração, aquela aglomeração, cheio de gente, eles fizeram o quê? Saíram dessas regiões de São Paulo e foram se localizar no Triângulo Mineiro, tá? O que nós conhecemos aí como Beraba, Berlândia, por essas regiões. Então, houve uma desconcentração de indústrias paulistas, tá? É uma região fortemente agropecuária, ligada principalmente à produção do café, à produção do milho também, tá? A produção do café, a produção do milho, quando eu falo da pecuária, a questão do gado também, que é muito importante, tá? Então, para a gente ir associando aí, para a gente ir colocando. A pecuária de corte, a pecuária leiteira, soja e frutas, né? A questão da fruta também muito presente nessa região. Falando agora de uma outra região, tá? Nós vamos falar do sul de Minas. Falando aqui, né? O sul de Minas está aqui, ó. Saiu errado isso aí, tá? O sul de Minas é aqui, ó. Onde vai apontar na hora que resolver, meu computador resolver processar, tá? É ali naquela região, o sul de Minas. O que nós vamos ver aqui, ó? O que nós vamos ver no sul de Minas, tá? Sul de Minas, nós temos, por exemplo, o ET de Varginha. Tá? Vocês não conhecem a história do ET de Varginha? Quando terminar a aula, pesquisem quem que é o ET de Varginha, tá? Para vocês descobrirem aí quem é o mesmo, tá? Então, falando então do sul de Minas, para a gente entender um pouquinho essa região. O que nós temos na região de sul de Minas? Tá? Nós temos o antigo caminho de tropeiros. Lembram quem que eram os tropeiros? Os tropeiros eram pessoas que saíam do Rio Grande do Sul com tropas de mulas, traziam essas mulas do Rio Grande do Sul até Minas Gerais, e essas tropas pegavam o ouro, as pedras preciosas que retiravam do estado de Minas Gerais e levavam para o Porto de Santos e mandavam as riquezas naturais, o ouro e tudo mais, para a Europa. Então, o antigo caminho dos tropeiros. Os tropeiros faziam esse caminho, passavam por aqui. Tá? É uma região que sobreviveu da subsistência para o café.
subsistência, onde eu produzo meu próprio alimento, e ali nós temos as maiores fazendas de café na região. Tá? Um exemplo para quem não conhece aqui, eu tenho uma fazenda de café. Então eu tenho toda essa região aqui onde eu produzo café. Ó, café, aqui embaixo tem uma plantinha de café. Olha o formato do relevo ondulado, tá? Não é propício para uma agricultura mecanizada por causa da questão da ondulação, tá? Da questão do ângulo do relevo. Então, fica propício praticamente para eu fazer todo à mão, colhendo café à mão. Pecuária, leiteira e batata, também é uma região que produz bastante. Olha só quem eu tenho por aqui, my friends, né? Nós temos aqui my friends, né? As minhas queridas amigas. Produção de batata também, muito ainda manual, né? Uma localização próxima do eixo Rio-São Paulo, estão lembrados da Via Dutra, né, que leva o pessoal de São Paulo ao Rio de Janeiro, pertencente ao quadrilátero central. O que é o quadrilátero central? É uma região onde eu tenho os maiores reservas de pedras preciosas do Brasil. Fica na região de Minas Gerais. Tá? Então, uma região ainda muito rica na extração de riquezas naturais. Eu tenho ainda o Vale da Eletrônica em Santa Rita, né? Santa Rita do Sapucaí, que é essa cidade aqui, ó. Santa Rita do Sapucaí, onde eu produzo bastante, eu tenho uma indústria eletrônica muito forte. Tá? Depois eu tenho a Zona da Mata Mineira. Onde que é a Zona da Mata? Se eu entendo, estou falando da Zona da Mata Mineira, significa que eu estou falando de uma região próxima à Mata Atlântica. Tá? Uma região que seria próxima à Mata Atlântica, nesse caso aqui, é o quê? É aqui. Né? Estou falando de uma região próxima à Mata Atlântica, para a gente ir entendendo, então, essa região. Então, eu já tenho que cidades aqui? Eu já tenho Ponte Nova, Viçosa, Bar, Juiz de Fora. Vamos esperar aqui, né? Eu tenho Manhuaçu, eu tenho Muriaé, né? Eu tenho Cataguases, né? Então eu tenho esses municípios aqui, que são os municípios que já pertencem à zona da Mata Mineira, onde eu tenho uma presença muito grande do que? De Mata Atlântica, tá? Então eu tenho Juiz de Fora, Viçosa. Por exemplo, Viçosa é onde concentram-se as maiores instituições de pesquisa, principalmente voltadas à agronomia, está em Viçosa, tá? Tem o Bar também, são municípios muito importantes. Por quê? Além de tudo, eu tenho uma proximidade com São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tá? Agropecuária voltada para a produção de café, da cana-de-açúcar e do leite. E a horticultura na serra. Lembrando por que tem que ser na serra, a questão do relevo ondulado, eu não consigo fazer a mecanização, então eu faço a produção de horticultura, hortaliças, rúcula, alface, agrião, tá? Indústria de laticínios e têxteis. Laticínios vem do leite, manteiga, requeijão, queijo. Têxteis vem de tecido, tá? Tecido, o que é isso? É transformar o algodão em pano. A indústria têxtil, tá? Turismo rural e histórico são regiões muito antigas, então pessoas de várias regiões do Brasil visitam essa região para o turismo, ó, centros históricos, antigos casarões. Então, toda essa região muito bem preservada, principalmente voltada para o turismo. Beleza? E a partir de agora, para fechar tudo isso, nós vamos falar da região sul do Brasil. Vamos falar então um pouquinho sobre a região sul do Brasil. A região sul do Brasil, ela é uma região que fica basicamente toda na região de um clima subtropical. O que eu destaquei aqui? Aqui eu tenho uma linha. Que linha que é essa? Vamos esperar o computador processar. Né? Que linha é essa que eu tenho? Muito bem. Eu tenho o Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio, esse aqui que está em vermelho, vai me dizer que tudo que está abaixo é subtropical. Ou seja, está abaixo de um trópico. Ou seja, eu estou falando de uma região, que é a região sul, tá? Que tem
passando o trópico bem aqui assim, ó, trópico bem aqui assim, onde eu estou dizendo que eu tenho 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno, 4 estações bem definidas. Então, já para começar, para a gente entender aí, quais são os estados que eu tenho? Muito bem, eu tenho os estados do Paraná, eu tenho o estado de Santa Catarina e eu tenho o estado do Rio Grande do Sul. Tchê, ela puxa, tchê, não se assustemos, que no perigo a bala vem, nós se abaixemos. Eu estou falando, né, desses 3 estados, ou seja, da minha querida e amada região sul do Brasil. Um clima subtropical que favoreceu, tá? O clima subtropical vai favorecer o quê? Vai favorecer a vinda de imigrantes, principalmente alemães, italianos, tá? Ucranianos, poloneses, para vir morar nessa região, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, uma família qualquer que eu peguei uma foto na internet, e esse senhor aqui chamado Guerino Dalmolin, que vocês estão vendo nessa foto ao lado, é o meu bisavô, tá? Avô materno de minha mãe, seu Guerino Raimundo Dalmolin. Seu Guerino Raimundo Dalmolin chegou no Paraná nos anos de 1950 em Nova Aurora, vindo do Rio Grande do Sul, filho de italianos, gaúcho. Então ele veio para essa região e colonizou. Né? Vocês estão vendo que eu fico bem parecido com o velho Dalmolin, né? Dizem que de todos os... Ao lábio, parecido com o velho Dalmolin, sobrancelha, tá? Dizem que de todos os netos e bisnetos eu sou mais parecido de aparência e de humor também. Um péssimo humor, tá? Sempre meio quietão, meio no meu canto. Então, é um exemplo daquela descendência que nós vamos carregando. Então, nós temos aí a presença da imigração europeia propriamente dita, né? Então, esses são reflexos do quê? De pessoas que vinham de uma região para outra, e ao vir de uma região para outra, tá, eles vinham fazer um processo de colonização, conhecer novos lugares, novos povos, tá? Onde eu tinha uma vez um tipo de vestimenta, vocês estão vendo aqui, tá? As pessoas vinham com uma outra roupa, né? Usavam outro tipo de roupa, né? Olha como é mais gente, ainda bem que eu cada vez mais bonito, desde aquela época, muitos anos atrás, até os dias de hoje, sempre muito bonito, sempre muito esbelto, sempre muito formoso, né? Então, a questão da própria imigração europeia, né? Então, é uma característica muito forte dentro dessa região. Falando da região sul, vamos pegar, então, essas divisões e vamos para a campanha gaúcha, tá? Que nós conhecemos como os Pampas. Opa, não é essa Pampa, tá? Perdão. Os Pampas são questão do domínio morfoclimático dos Pampas, das coxilhas, das pradarias. Estão lembrados que as coxilhas é um relevo mais arredondado, tá? Com gramíneas utilizadas para pecuária, soja, arroz, trigo e uva. Aqui eu tenho o exemplo de uma coxilha, tá? Dentro da macro-região sul. Na macro-região sul ainda eu tenho a questão do climático. Deem uma olhada aqui no clima, tá? Tropical de altitude. O tropical de altitude, tá? Seriam não bem as 4 estações definidas. Aqui seria uma região um pouco mais seca, tá? Seria uma região que já chove um pouco menos nessa região aqui onde eu estou destacando, que seria a região de azul do mapa. Meu Deus. A região aqui, ó, nós chamamos de tropical de altitude. Subtropicais com verões quentes, tá? Onde que nós estamos, Marechal Cândido Rondon está aqui, não seria verões quentes, seriam verões insuportáveis, né? Propriamente dito. E verde subtropical com verões suaves, ou seja, com verões não tão quentes, né? Ó, aqui é um exemplo de uma característica, tá? De uma região, isso aqui não pode ser um verão. Às vezes acontece isso no verão, mas nós sabemos que é do outono para o inverno ou início de primavera, porque as árvores não têm folhas. Nossa, professor, como você é inteligente. Muito, aprendi sozinho, sou Deus, né? Questões do inverno, em algumas regiões
do próprio país, do próprio estado de Santa Catarina. Nós temos épocas do ano que neva, né, no inverno rigoroso neva. Da geada, por exemplo, em janeiro, na Serra Catarinense tem uma geada, que não é um fenômeno muito comum, mas que acaba acontecendo nessa região. E o nosso tropical de verões quentes, como é o exemplo clássico e típico, né, de Marechal Candorondon, né, onde eu tenho verde, nessas duas imagens aí, e o azul, que é lá em cima de Londrina, para vocês entenderem um pouquinho, para a gente ir aí se situando, tá? Para vocês entenderem, então, como funciona o processo. Em questões climáticas, tá? Em questões vegetacionais, perdão, eu tenho a Mata Atlântica, né? Ou os domínios morfoclimáticos da Mata Atlântica, o Cerrado, a região de Campos, tá? As coxilhas, as pradarias, e a mata de araucárias, as matas de araucárias localizadas principalmente em regiões mais frias. Ó, mata de araucária que está aparecendo, a Mata Atlântica, os campos, né, como aparecem aí, e o cerrado aqui na nossa região. E é utilizado muito para o, deixa eu vir aqui para cima, para o extrativismo vegetal. É utilizado muito essa nossa região para a agricultura familiar. Agricultura familiar, eu mesmo produzo tudo. A pecuária de corte, a pecuária leiteira, tá? Que são algumas dessas características dessa região, tá? Qual que é a nossa característica aqui na nossa região, da questão de agricultura, da questão da pecuária, da questão disso, da questão daquilo, tá? Nós utilizamos principalmente a agricultura voltada para exportação, agronegócio, mas nós também temos a agricultura de subsistência, agricultura familiar. A questão dos rios, tá? A questão dos rios na região sul do Brasil, tá? O que eu tenho da questão dos rios na região sul? O rio Iguaçu, né? Que é o rio que temos as cataratas de Iguaçu, o rio Paraná, tá? Essa foto fui eu que tirei, do rio Paraná, sobre as cataratas do rio Paraná, Itaipu, perdão, aqui é Itaipu, né? Então eu tenho o lago da Itaipu, que é o lago mesmo, um pouco mais para cima, seria Marechal Cândido Rondon Porto Mendes. Então eu tenho a usina, né? Aqui eu tenho a usina, né, produzindo energia e tal. Eu estava voltando de São Paulo em 2017, né? O avião estava fazendo a volta bem em cima da Itaipu, estava pousando em São Paulo. E eu tenho as cataratas do Iguaçu, que pertencem ao rio Iguaçu. São características de rio de Planalto, propícios para a produção de energia, ou seja, são rios extremamente propícios e bons para a produção de energia e, ao mesmo tempo, eu tenho o turismo, que é muito forte na região de Foz do Iguaçu. E nós produzimos a energia elétrica para consumo próprio, parte da produção fica para nós aqui na nossa região, e parte dessa produção é destinada para as principais indústrias do estado de São Paulo. Eu também tenho a questão dos relevos, né? A questão dos planaltos, planalto da bacia do Rio Paraná, que é aqui na nossa região, é um formato e é um tipo de relevo. Já em dois, planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, já uma outra forma de planalto, já um outro modelo, então vocês já conseguem ver que existe uma diferença, tá? 6, as planícies das Lagoas dos Patos de Mirim, tá? A Lagoa dos Patos, na região aí do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, tudo mais, tá? Essa região toda, que é uma região que vocês estão vendo aqui, uma região que alaga, uma região de planície, tá? Então, mostrando aí algumas para vocês. A questão da produção, o que os nossos estados mais produzem, tá? Por exemplo, as nossas regiões mais produzem, por exemplo, nós produzimos muito o quê? Ó, dê uma olhada aqui, come here please, nós produzimos aqui na nossa região a soja, o trigo, o milho, o porco, a soja, tá? A criação de suínos, a criação de bovinos. Já se eu venho para o Rio Grande do Sul, eu tenho a produção de ovinos, né? Eu tenho a produção de arroz também, eu tenho a produção de uva, eu tenho muito a produção de café, mas na região nordeste e noroeste do estado,
tá? Meu Deus do céu, noroeste, norte do estado, tá? E noroeste, não nordeste, noroeste do estado. Tá? Então eu tenho aí a produção dessas regiões, mas aqui voltadas principalmente a nós, na região oeste do Paraná, tá? Mais específico, onde nós estamos aqui em Marechal Cândido Rondon. Olha Randão aí, né? Dentro de Randão nós temos aí o nosso querido e amado colégio, né? O Colégio Integral de Marechal. Aqui é a minha sala, onde eu estou neste exato momento gravando aula para vocês. Aqui é a quadra, a grama, o gramado, tá? A sala de aula de vocês está bem aqui, ó. Vocês são o 7º ano, vocês estão aqui assim, banheiro, vê onde vocês estão, vocês estão aqui assim, porque aqui é o corredor, sala do 3º e tudo mais, né? Então, para vocês aí terem uma ideia, beleza? Então é isso, falando das regiões aí da região sul um pouquinho para a gente conhecer e tudo mais. Fiquem bem, um forte abraço, boa semana e até mais.